Glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, vamos para o nosso momento de meditação. Abra comigo lá no Evangelho segundo João, capítulo 13. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 20. João, capítulo 13, dos versículos de 1 a 20. Como está começando um novo ciclo, um novo ano, algo que eu já abordei ao longo do culto, quero tratar de um assunto que possa ser explorado por todos nós nesse ano. Serviço. Servir a Deus, servir a comunidade, servir ao próximo. Aprendermos a ser humildes. Aprendermos através do exemplo que foi deixado por nós, o maior servo, Jesus Cristo. João, capítulo 13, dos versículos de 1 a 20. Quantos irmãos vai abrir na Bíblia? Quero só também dar a notícia, como eu já fui falando no grupo, também nas redes sociais. A partir da semana que vem, nós teremos 2 cultos. Culto às 10 horas da manhã, como sempre foi. A IBD só em fevereiro, tá? Mas o culto às 10 horas da manhã, nós iniciaremos uma série de sermões, uma série de mensagens no Sermão do Monte. Algo muito interessante. Peço aos irmãos, na medida do possível, possa estar juntos aqui para a gente estar aprendendo da palavra, do Sermão do Monte. E à noite, às 18 horas também, nós iremos ter mensagens do livro de Jonas. Então a gente vai aprender muito do agir da graça ali no livro de Jonas. Então teremos culto às 10 e às 18. Tá bom, irmãos? João, então, capítulo 13. Leremos dos versículos de 1 a 20. Diz assim, então, a palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, e levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes disse: dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo,
Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, por esse texto, Pai. Pela humildade de Cristo. Pelo coração disposto dentro do propósito que Ele tinha. Por Ele amar, por Ele nos amar e nos amou até o fim. Que conforme o exemplo dele, Deus Todo-Poderoso, possamos ser servos melhores. Pessoas mais sedentas por Ti, pelo Teu Espírito Santo, sedentos em trabalhar pelo Senhor, em servir ao Senhor, Pai. Servir as outras pessoas, servir a nossa igreja. Que possamos ter um ano, Pai, diferente do ano passado. Não que o ano passado não tenhamos servido, mas que esse ano possamos servir ainda mais ao Senhor. Fale conosco através dessa mensagem, que Teu Espírito Santo nos toque, nos constranja, nos console, nos ensine, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um ditado que sempre me faz refletir sobre mim, como pessoa, como cristão, como profissional, um marido, um líder, é aquele ditado que diz: as palavras movem, os exemplos arrastam. Muitas vezes nós não temos ideia de como aquilo que fazemos pode influenciar aquele que está ao nosso redor. De que estamos sendo observados a todo momento e que muita coisa que não apenas falamos, mas aquilo que nós fazemos, ele pode mudar a visão de alguém. Se tem alguém que carrega esse poder de influência em nossos dias, vocês sabem muito bem que é as figuras dos pais. O pai e a mãe, ou o responsável, a todo momento ele está sendo observado pelos filhos. Né? Os avós aí sendo observados pelos netos. E na medida que eles vão observando essas pessoas, essas figuras, dentro da sua própria casa, eles vão aprendendo aquilo que eles recebem. Seja na maneira do falar, do pensar, do agir, os pais, os responsáveis, eles possuem esse grande poder de exemplo, de moldar a vida daquela pessoa mais imatura, mais pequena, que está dentro da sua própria casa. Aquela famosa frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é uma das maiores tolices de ditado que existe hoje em dia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. As pessoas fazem aquilo que você também faz. Se você tiver um poder de influência dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. E meus amados, nessa noite de hoje, nós meditaremos sobre mais uma lição advinda de um exemplo, um grande exemplo, vindo daquele que é o maior de tudo, de todos, Jesus Cristo. Aquele que, embora fosse homem, sofreu como sofremos, viveu como vivemos. Como ele sendo filho de Deus, se esvaziou de tal maneira, se humilhou de tal modo, para que além de nos dar a salvação por meio da cruz, nos ensinou também, nos orientou a viver uma maneira que alegra ao Senhor. Indo para o contexto aqui do texto que nós lemos, nós percebemos que Cristo, ele estava ali na reta final do seu ministério. O Evangelho segundo João, que é o propósito, é apresentar Jesus como Filho de Deus. Por isso que lá no capítulo 1, ele começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, ele traz esse lado mais divino de Jesus Cristo. E a gente percebe até a forma como ele escreve, é até mais poético do que os demais evangelhos. E ele vai trazendo aí, nesse contexto da passagem, a reta final do ministério de Jesus. Vai acompanhando comigo, aí na sua Bíblia. Vamos lá para o capítulo 10. Capítulo 10, Cristo está ensinando o povo. E depois acontece o quê? A morte de Lázaro. Capítulo 11, lá em Betânia. E aí sabemos o evento de Lázaro. Lázaro morre. Jesus chega
as irmãs de Lázaro falam para Jesus, chegou tarde. Mas Jesus sabe o momento certo. Jesus sabe o presente, o passado e o futuro. Ele chega e ressuscita Lázaro. E a gente tem a respeito disso. Jesus ele chora, então ele se comove pela morte do seu amigo. Mas a partir do versículo 38, ele ressuscita Lázaro. E assim ele chega em Betânia, então, é ungido lá, e depois de lá, ele vai para Jerusalém, que é onde tem a reta final ali do seu ministério. Essa passagem que nós lemos está acontecendo na Santa Ceia. Diferente dos 3 outros evangelhos, que a gente tem mais detalhes a respeito da ceia, João ele não aborda muitas coisas. Mas esse evento acontece na Santa Ceia. Na época de Cristo, algo muito interessante que a gente deve saber, até mesmo já se tratando a respeito do lavar os pés, que na época de Cristo não existia um meio de transporte tão moderno igual existe hoje nos nossos dias. As viagens pelo mundo aconteciam ou com um jumentinho, com um burrinho ali, com um animal, ou a pé. Então você consegue imaginar como eram os pés daquelas pessoas naqueles tempos. Viviam andando, tudo era a pé, né, a sujeira que era. Por isso que naquela época, como um ato de hospitalidade, ou um ato de um sinal de alegria pela chegada de uma visita, o que acontecia? A pessoa chegava, aí já vinha algum servo ou algum escravo, já vinha alguém lá e já lavava os pés da visita. Imagina hoje você chegar na casa de alguém, né, e já chega alguém com uma bacia, e deixa eu lavar os teus pés. Era um sinal de hospitalidade, alegria pela visita. E se naquela época você não fizesse isso, pela tua visita, por aquele que chegou na tua casa, era um sinal até de desrespeito. Então a gente já está tentando compreender esse ato de Jesus de lavar o pé, esse ato de serviço. Geralmente, naquela época, em pessoas que tinham mais condições financeiras, tinham servos. E essa era a função do servo. Quando chegava alguém, uma das funções era lavar o pé da visita. Então, queridos, pensa comigo. Jesus Cristo era reconhecido como um grande mestre por seus discípulos. Era aquele líder que havia escolhido a dedo cada homem, cada discípulo que iria andar com ele. E Cristo vai lá, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés de cada discípulo, se colocando como um serviçal. Se colocando daquela forma, e isso espanta os homens. Por isso que a gente vê a reação de Pedro. Não, o Senhor não vai lavar meu pé, não. O Senhor é o nosso mestre. Está se colocando aí como um escravo, na posição de um escravo, para estar lavando os nossos pés. Aí por isso que Jesus fala, o que eu vou fazer, você não vai entender agora, mas você vai entender depois. Como Pedro é extremo, né? Aí ele sai de um extremo e fala assim, então você vai me lavar inteiro. Né? Tá até nas cabeças. Mas Jesus fala assim, calma, não é tanto assim. Aquilo que já foi limpo, né? Não precisa, vocês já estão sendo limpos. E aqui ele quis dizer limpo pela mensagem, pela palavra de Jesus. A mensagem que Jesus quer mostrar a seus discípulos é o verdadeiro exemplo de humildade. Humildade em servir o outro, porque ele, sendo filho unigênito de Deus, se esvaziou como homem, né? Se esvaziou vivendo como homem. Então, só ele, sendo Deus, fazendo isso já é um ato de humilhação. Então ele teve que andar com pecadores, outro ato de humilhação, e ele teve que lavar o pé desses pecadores, outro ato de humilhação. Olha até onde Cristo chegou em amor por nós. Queridos, por isso, tendo esse exemplo de serviço, eu me pergunto, será que verdadeiramente nós temos sido servos uns dos outros e praticando essa humildade entre nós? Cristo, sendo filho de Deus, se rebaixou de tal modo, lavou os pés de cada um. Será que a gente tem seguido esse exemplo de serviço, esse exemplo de humildade, como a de Cristo no nosso dia a dia, pelas outras pessoas? Ou nós temos nos colocado em posições que, igual os fariseus adoravam, sabe aquela posição de superioridade? Nessa noite, sobre a reflexão desse texto, a gente vai ter algumas lições a respeito desse ato de Jesus. Para aprender que somente em Cristo a gente consegue ser um verdadeiro servo.
Ele nos vai ensinando, ele já nos ensinou, né? Mas ele nos ajudando todos os dias, o Espírito Santo atuando em nós, para sermos servos melhores. Lutar contra a nossa própria carne, lutar contra o nosso próprio orgulho. O que muito atrapalha o serviço é o orgulho, o egoísmo, é querer tirar vantagem, é querer ser mais do que as outras pessoas. E Jesus mostra, ei, eu sou filho de Deus, filho unigênito, e eu vim ao mundo para lavar o pé de vocês. Que possamos aprender a partir de Cristo. E as lições que nós temos, meus queridos, são 4 lições que eu gostaria de abordar com a igreja. A primeira é que o amor deve ser pressuposto fundamental para o servo humilde, como eu coloquei aqui. O amor deve ser o pressuposto fundamental para o serviço. É o que ele já fala no versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não há um serviço segundo a vontade de Deus sem amor. Você pode estar fazendo por outro motivo, você pode estar fazendo para se aparecer, para ter status, para ter alguma vantagem. Isso não é amor. Não há um serviço segundo a vontade de Deus, aquilo que é legítimo, aquilo que é reconhecido, agraciado por Deus, sem amor. Fazer a boa obra por interesse ou por outro motivo, que não seja o simples fato de você estar amando. Eu amo a igreja, eu amo aquela outra pessoa, eu amo a Deus, por isso eu estou fazendo isso. Isso deve ser realmente o pressuposto fundamental. Não querer fazer por qualquer outro motivo. Quem ama, serve. Quem serve, deve amar. Aqui, até a palavra no grego usado para o conceito de servir, que nós vemos no Novo Testamento, ele dá o sentido de auxiliar, de ajudar, de pensar no outro. João, antes de relatar o que Jesus faria, ele deixa claro o que Jesus sentia por eles e hoje sente por nós. É o amor que ele também descreve lá no capítulo 3, 3,16, não é o versículo mais conhecido aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece esse versículo. É o amor. O amor foi fundamental para a salvação chegar até nós. Por isso, se você quer servir de forma legítima, se você quer servir conforme a vontade de Deus, sirva em amor. Analise o seu coração, investigue o seu coração. Pelo quê? Por que eu estou servindo a igreja? Por que eu estou servindo as pessoas? Por que eu estou servindo a Deus? É por amor? Se a tua resposta for não, vá até a Deus e tenta verificar o que é que está acontecendo. É o orgulho? É o interesse? É o medo? É a insegurança? Deus espera de nós amor, porque Ele nos amou e nos amou até o fim. E quando você percebe uma pessoa que ama, meus queridos, você vê nos olhos, os olhos brilham daquela pessoa. Sabe? Aquela pessoa que talvez você, dentro do seu local de trabalho, vamos agora para a nossa esfera secular. Sabe aquela pessoa que trabalha ali na carreira onde você está? Ali é o teu colega de trabalho. Que não importa o que aconteça, como ele ama fazer aquilo. Não importa o que aconteça, ele vai estar fazendo aquilo porque ele ama aquilo, você vê, você não se atrasa e você às vezes não consegue nem ter o mesmo gasto que aquela outra pessoa. Às vezes vai ganhar até menos, mas ela está fazendo aquilo que ela gosta, é o amor por aquilo. Por isso que o amor é fundamental, e isso agora dentro da igreja. Quantas vezes a gente vê pessoas se dispor, né, e vai para cima e vai para baixo. Aí tem vários tipos de dons que nós vemos na Sagrada Escritura. Tem aqui de pregar, ser pastor, tem o louvor, tem a hospitalidade, tem vários dons que as Escrituras apresentam. E quantas pessoas a gente conhece fazendo esses dons, praticando isso com tanto amor? A gente até se pergunta, nossa, mas como é que eles conseguem chegar até nisso? É porque o coração deles foram preenchido por amor a isso. Não foi vantagem, não foi interesse, pelo menos não deve ser. Mas porque eles reconheceram o amor que Cristo teve por eles. E a partir desse amor, decidiram amar e servir. Porque não adianta nada também só amar e ficar parado. É amar e servir.
e fazer e executar. Romanos 12:10 fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você. Serviço também, é bem interessante a gente analisar isso aí também. Serviço não é também escravidão, tá? Então, primeiramente, analise o seu coração pelo que eu estou servindo. E depois disso, também não seja um escravo. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas tiram vantagem. Quantas e quantas vezes você amar e fazer aquilo, enquanto as outras pessoas vão tirando vantagem. Quando você percebe, você fala assim, nossa, mas eu acho que eu deixei o amor para trás. Eu acho que eu estou acabando fazendo isso por uma religiosidade, por uma idolatria. E eu acabei sendo escravo, né, daquilo que eu estou servindo, daquilo que eu estou fazendo. Cuidado com isso. Tudo isso gira em torno do que está o seu coração. Ame. Ame ao servir. Não faça por qualquer outro motivo. Ser um servo. Perdão, a segunda lição que nós temos, também nesse texto, é que ser um servo, meus queridos, além do amor ser fundamental, para você ser um servo segundo a vontade de Deus, às vezes é necessário passar por momentos difíceis de obediência. Às vezes é necessário isso. Percebam que João, no versículo 2 e versículo 3, ele tem a intenção de falar de quem? De Judas. Ele fala de Judas Iscariotes. Então nós vemos que Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Por quê? Porque Judas só sai da ceia, daquele momento, depois que ela é executada. Depois que o lavar os pés é executado. Então quando ele diz que todos tiveram os pés lavados, inclui também o traidor. E Jesus sabia de tudo isso. Então percebam como foi difícil para Cristo lavar o pé daquele que o trairia futuramente. Pois é, mas ele se manteve obediente a Deus. Ele fala, ele já anuncia, ele dá ali as suas, não indireta, mas ele vai falar direta mesmo. Ele vai falando assim, ó, aquele vai me trair, aquele está entre mim, está entre nós. Ele vai já apontando detalhes daquele que iria trair. Mas ele lava os pés daquele. Ele sabia, tinha convicção que iria trazer todo aquele sofrimento para ele. Mas por quê? Porque ele sabia o propósito de Deus para a vida dele. Ele sabia a missão dele, o porquê ele veio ao mundo. E em obediência, ele continuou servindo. Às vezes, o serviço nos implica passar por momentos difíceis como esse. Mas obedecer a Deus e clamar a Ele por força é a atitude mais sábia de um cristão. É difícil, não sei por vocês, mas eu falo por mim. É difícil deixar o orgulho de lado para ter que ajudar aquele que nos faz mal, aquele que nos trai também, faz a gente passar raiva e faz várias coisas ruins muitas vezes para a gente. Mas em obediência a Deus a gente sabe que devemos servir essa pessoa. Devemos muitas vezes nos dispor em ajudá-la, mesmo que ela às vezes nos faça mal, tenha nos magoado. É difícil isso. C.S. Lewis uma vez falou, certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou se você serve como João. A gente percebe como João ele era o discípulo amado. Ele era o discípulo, talvez um dos mais próximos de Jesus. Ele foi conhecido como discípulo amado porque ele estava a todo momento com Jesus. A transformação que Cristo fez na vida dele. Então é isso que C.S. Lewis está querendo dizer, faz diferença. Quando a gente serve a Deus como Judas, ou quando a gente serve a Deus como João. Queridos, peça a Deus força para você servir aquela pessoa que você tem dificuldade de servir. De passar por situações tão complicadas, mas você entende, não, eu preciso obedecer ao Senhor. Existe algo mais transcendente, existe algo maior que eu devo cumprir. E às vezes é necessário deixar a mágoa de lado,
Às vezes é necessário deixar a raiva de lado. Às vezes é necessário deixar a implicância de lado para poder continuar servindo ao Senhor. Porque, embora a gente sirva as pessoas, a gente só está servindo as pessoas porque antes a gente está servindo a Deus. A gente serve na nossa igreja, por quê? Para status, porque a gente está cansado de ficar em casa, a gente vem aqui tocar, eu vim aqui pregar. Quando a gente tem reunião das mulheres, né, elas vêm aqui para quê? Porque está cansado de ficar em casa, não quer ficar com o marido? Não, vem aqui para servir, vem aqui para encher-se do Espírito Santo. Às vezes é necessário a gente passar por situações complicadas. E nessas situações complicadas, termos posicionamentos sempre prevalecendo a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Cristo sabia que Judas iria trair, mas ele sabia o seu propósito, e ele cumpre o seu propósito, e lava até mesmo o pé daquele que queria fazer tanto mal para ele. Obediência é o nome disso. Quanto tem sido a sua obediência ao Deus Todo-Poderoso? A terceira lição que nós temos, meus queridos, que além de nós termos o amor, um pressuposto fundamental para servir, e também, às vezes, para servir, a gente tem que passar por situações difíceis, saiba de uma coisa, que não tem como um servo servir sem estar sendo limpo, preparado, desenvolvido por Cristo. É o que ele realmente fala lá dos versículos 6 e vai até o versículo 11. Que ele diz que aqueles que estão, né, não precisa ser limpo, porque já foi limpo. O que ele quis dizer? Ele está querendo dizer sobre ser limpo, sobre, né, de tomar banho? Aqui nesse contexto, não. Ele está falando a respeito do discipulado, do ensinar. Ele ensinou aqueles discípulos, e nos ensina constantemente. Então não tem, meus queridos, não tem como servirmos sem ser limpo por Cristo, sem ser renovado por Cristo, sem ter realmente um discipulado com Cristo. Ele fala no versículo 10, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Por que ele fala não todos? Porque tinha Judas que não tinha verdadeiramente tido um contato verdadeiro com esse amor de Cristo. Quem serve deve ser limpo pelo Pai, limpo pela palavra, limpo pela santidade. A gente vê as Escrituras às vezes falar de limpeza no sentido de purificação. Aquele hino, alvo mais que a neve, que foi fruto aí de muita polêmica, ele traz esse sentido do pecado, em que o sangue do Cordeiro, o sangue do Messias, ele vinha e ele limpa o nosso corpo do pecado, com a graça do nosso Deus. Então nós devemos ser limpos pela palavra, limpos pela santidade, limpos pelo Espírito Santo. Um verdadeiro servo busca santificação. Não tem como servir sem ser santo. Não tem como trabalhar para Deus sendo desonroso com Ele. Imagina você dentro do seu local de trabalho, você vai estar trabalhando lá para o seu chefe, mas você é totalmente desonesto com o teu chefe. Você faz o teu trabalho, só que você não leva em consideração aquele que está te pagando pelo seu trabalho. Isso na tua esfera secular. E trazendo isso para o nosso lado espiritual, nós como servos de Cristo, não tem como a gente servir se a gente não ser limpo por Ele, não se a gente não tiver uma santificação com Ele todos os dias. Ele fala algo muito parecido 2 capítulos depois, lá em João 15. Quando ele vai falar a respeito da videira e os ramos. Ele fala, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. E nós somos os frutos, dessa videira. Ele fala lá no versículo 3 e versículo 4 desse capítulo 15 de João. Vós já estáis limpos pela palavra. Está conseguindo entender a compreensão de limpeza no sentido do que Cristo está falando? Ele fala lá,
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Servos de Cristo são limpos por Ele. Está nele, está na videira verdadeira. É regada pelo agricultor, pela palavra dele. Por isso essa necessidade de nós estarmos conectados com Jesus diariamente. Não tem como servir sem estarmos conectados com aquele pelo qual nós servimos. Pois sem ele nós não somos limpos. Sem eles nós somos tentados. Sem eles a gente cai. Sem ele a gente vai fazer besteira. A gente vai fazer aquilo que é errado. E aí o serviço vai embora. Aí vem as outras intenções, até mesmo quando a gente pratica o serviço, vem outras intenções do porquê servir se a gente não está em Cristo. Foi como eu falei no início. Interesse, status, querer obter vantagem. Agora, se a gente está em Cristo, a gente aprende a amar. O amor, que é o pressuposto fundamental, ele aparece, ele desenvolve isso em nós. E a gente consegue servir até mesmo em situações tão difíceis. Ser moldado por Jesus. Nós precisamos diariamente ser moldados por Jesus. A última lição que nós temos é o que vai dos versículos de 12 até os versículos 17. Que nada mais é o seguinte: o exemplo foi dado, agora é a prática. O exemplo foi dado, agora é a prática. Então, um verdadeiro servo, ele reconheceu o exemplo de Cristo, e agora pratica. Dos versículos 12, ele vai falando a respeito desse contexto. Ele fala o seguinte, melhor, lá no versículo 17. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. A teoria é fundamental, mas o que decide é a prática do que você aprendeu. A gente está falando aqui sobre pressuposto para servir, a gente está falando aqui em contexto de servir, a gente está falando aqui em razões para servir. Mas adianta alguma coisa a gente sair desse culto e não servir? Eu falar aqui 30 minutos, um pouquinho mais, e entrar por um ouvido e sair por outro? Como Cristo mostrou, Ele ordena que pratiquemos. Colocar as mãos na massa. Por isso que essa mensagem, até Deus, eu sentindo do Espírito Santo realmente de trazer essa mensagem para a igreja, a começar por mim, porque nós devemos ter um ano de serviço. Um ano em que a gente aprende a teoria, mas a gente pratica. A gente vai lá fora, a gente serve o nosso irmão, a gente evangeliza, a gente busca as pessoas, a gente faz diferente. Chega já somente a teoria. É necessário a teoria, mas é necessário que a gente coloque a mão na massa. É necessário que a gente coloque a mão na massa. O time que ganha a partida, jogando bola na prática ou apenas olhando para aquele quadro de estratégia, qual vocês acham que é o time que ganha? Aquele que está lá treinando constantemente? Ou aqueles que está sentadinho e o técnico, né? Quem já viu o filme sabe, quem praticou esporte sabe, o técnico está lá, coloca lá, dá toda a estratégia, mas só na hora do jogo. Não pratica, não desenvolve. Qual é o time que ganha? É o time que sim olha a estratégia, mas fica lá, treinando, para que no dia do jogo ganhe. Busque os resultados. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo aborda a mesma coisa para os filipenses. Esse versículo que eu li está lá no capítulo 4, versículo 9. A igreja necessita de servos que ajudam uns aos outros, na teoria, mas na prática. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. E usem dessa liberdade não para dar ocasião à carne, mas para servir os outros. Servir uns aos outros. É o que Paulo fala no capítulo 5, versículo 13. Para encerrarmos, meus queridos, que possamos, esse ano, ter um coração mais servo. Ter um coração em amor pelo serviço, em amor pelo outro. E que Deus nos ajude, porque não é uma tarefa fácil.
É uma tarefa muito difícil, mas Ele vai nos capacitar. Ele dará aquilo que é necessário para que a gente cumpra os nossos propósitos. Ele deu a força para Cristo. E Cristo foi até o final em obediência ao Pai. E o Pai nos ensinará a ser obedientes. Amém? E Deus nos abençoe grandemente.